Você disse não. Pode ter sido uma tarefa fora do horário. Um pedido que não era sua responsabilidade. Uma reunião marcada em cima da sua hora de almoço pela terceira vez na semana. Algo pequeno. Algo que qualquer pessoa razoável diria que era completamente legítimo recusar. E você recusou. Com educação. Com uma justificativa razoável. Sem drama. E então passou o resto do dia se sentindo péssima. Revisando se havia sido muito direta. Se o tom estava certo. Se a pessoa havia entendido do jeito errado. Se valeria a pena mandar uma mensagem explicando melhor. Se o limite que você colocou era realmente necessário ou se você estava sendo sensível demais, exigente demais, difícil demais. Essa culpa que aparece quando você tenta ocupar o espaço que é seu tem um nome. E esse nome não é egoísmo, não é imaturidade profissional, não é falta de comprometimento, é condicionamento. E de onde esse condicionamento veio, diz muito mais sobre o ambiente onde você esteve do que sobre quem você é. Você já se sentiu culpada depois de colocar um limite completamente razoável no trabalho? Me conta nos comentários. Deixa eu te explicar como esse condicionamento se instala, porque ele raramente chega de forma óbvia. Em ambientes saudáveis, limites são negociados, às vezes são inconvenientes, às vezes geram conversas difíceis, mas são tratados como parte normal da relação profissional. A pessoa que diz não pode fazer isso hoje é uma pessoa com agenda e responsabilidades, não um problema. Em ambientes tóxicos, limites são tratados como agressão, não necessariamente de forma explícita. Pode ser um silêncio que dura um pouco mais do que deveria depois que você recusa algo. Um comentário passageiro sobre comprometimento de equipe. Uma mudança sutil no tom das interações seguintes. A sensação de que você fez algo errado sem que ninguém tenha dito isso diretamente. E você, que é uma pessoa atenta, que lê o ambiente, que se importa com as relações ao redor, aprende rapidamente. Aprende que dizer não tem um custo, que ocupar o seu espaço cria tensão, que é mais fácil, mais seguro, mais suave para todo mundo se você simplesmente continua. E a culpa é o mecanismo que garante que você continue. Você consegue identificar como seu ambiente atual responde quando você tenta colocar um limite? Agora preciso falar sobre algo que vai além do ambiente atual. Porque para muitas pessoas, essa culpa não começou no trabalho. Ela começou muito antes. Se você cresceu num ambiente onde as suas necessidades eram tratadas como inconvenientes, onde pedir algo gerava tensão ou decepção, onde a harmonia da família dependia de você não ocupar espaço demais, você aprendeu cedo que ter necessidades é um problema. Não foi ensinado explicitamente. Foi ensinado pelo olhar que mudava quando você pedia algo, pelo silêncio que vinha quando você discordava. Pela sensação de que o amor e a aprovação eram condicionais à sua capacidade de não ser difícil. E esse aprendizado foi para o corpo, virou reflexo. Virou a culpa automática que aparece toda vez que você tenta ocupar um espaço que é legitimamente seu. O ambiente de trabalho tóxico não cria essa culpa do zero. Ele encontra o que já estava lá e amplifica, confirma. Diz ao sistema nervoso que aprendeu a se encolher que ele estava certo em se encolher. E por isso, a culpa parece tão familiar, tão inevitável, tão sua. Mas não é sua. Foi instalada. E o que foi instalado pode ser examinado. Você consegue identificar onde essa culpa apareceu pela primeira vez? Foi no trabalho ou muito antes? Existe um perfil de pessoa que sente essa culpa com mais intensidade. E não é coincidência quem é. São as pessoas mais empáticas, as mais dedicadas, as que se importam genuinamente com o impacto que causam nos outros, as que têm uma capacidade natural de sentir o que o ambiente ao redor precisa e de responder a isso. E existe uma razão muito específica para isso. Empatia, no contexto de um ambiente que não respeita limites, vira uma armadilha. Porque você consegue sentir o inconveniente que o seu não causou para o outro. Consegue imaginar a pressão que ele está sentindo. Consegue entender, de alguma forma, por que ele esperava o seu sim. E essa capacidade de sentir o outro, que é uma das suas qualidades mais genuínas, é usada pelo condicionamento para gerar culpa, para fazer o limite parecer crueldade,
para transformar a sua necessidade legítima numa forma de abandono de alguém que precisava de você. Ambientes tóxicos identificam esse perfil rapidamente e dependem dele. A pessoa que sente culpa quando recusa algo é a pessoa que vai continuar dizendo sim muito depois do ponto em que deveria ter parado. A sua empatia não é o problema. O ambiente que a usa contra você é. O que você acha que sua empatia te custou dentro desse ambiente? Vou te contar algo que ainda me é desconfortável de admitir. Durante um período específico da minha vida profissional, eu desenvolvi uma habilidade que na época chamava de flexibilidade, mas que hoje reconheço pelo nome real. Eu antecipava o que o outro precisava antes que ele pedisse, para não ter que recusar depois. Era mais fácil do que dizer não. Menos culpa. Menos tensão. Menos aquela sensação de ter decepcionado alguém. O problema é que antecipar as necessidades dos outros antes das suas próprias é uma forma de apagamento que acontece tão gradualmente que você não percebe até olhar para trás e não reconhecer mais as suas próprias prioridades. Eu havia me tornado muito boa em saber o que todo mundo ao meu redor precisava e completamente desconectada do que eu precisava. E o mais revelador, quando finalmente comecei a colocar limites, a culpa que apareceu não era proporcional ao limite. Era avassaladora. Como se eu estivesse fazendo algo fundamentalmente errado ao existir com necessidades próprias. Isso me ensinou que a ausência de culpa não é sinal de que você não tem limites. Às vezes é sinal de que você aprendeu a não precisar deles. De que encolheu o suficiente para não precisar mais recusar nada. Isso não é saúde. É adaptação ao que não deveria existir. Você já se pegou antecipando as necessidades dos outros para evitar ter que recusar? Preciso falar sobre algo que considero o uso mais revelador dessa culpa. A intensidade da culpa que você sente quando coloca um limite é um termômetro do ambiente. Não de quem você é. Do ambiente. Em ambientes saudáveis, a culpa por um limite razoável é pequena e passageira. Você recusa algo, considera brevemente se foi a decisão certa e segue. O sistema interno não entra em colapso. A relação não parece ameaçada. Em ambientes tóxicos, a culpa é desproporcional, persistente e vem acompanhada de ruminação. Você passa horas revisando uma recusa de 5 minutos. Imagina consequências que provavelmente não vão acontecer. Sente como se tivesse feito algo moralmente errado ao simplesmente dizer que não pode. Essa desproporção não é fraqueza sua. É o registro do quanto o ambiente treinou o seu sistema nervoso a tratar as suas necessidades como ameaças à sua segurança dentro daquele espaço. Quanto mais intensa e persistente a culpa por um limite razoável, mais o ambiente violou sistematicamente o seu direito de ter necessidades. Use isso como informação, não como julgamento de si mesma, mas como dado sobre o lugar onde você está. O que a intensidade da sua culpa está te dizendo sobre o ambiente? Agora preciso falar sobre algo que muita gente usa como desculpa para não colocar limites, e que eu entendo completamente, mas que precisa ser questionado. A ideia de que você vai colocar o limite quando parar de se sentir culpada. Eu entendo de onde vem isso. A culpa é genuinamente desconfortável, e parece lógico esperar que ela passe antes de agir. Esperar estar segura para se mover. Mas essa espera tem um problema fundamental. Num ambiente que condiciona culpa como resposta a limites, a culpa não passa enquanto você não coloca os limites. Ela é produzida pelo condicionamento. E o condicionamento só começa a se desfazer através de experiências repetidas de que colocar um limite não resulta na catástrofe que o sistema nervoso está antecipando. Em outras palavras, você não coloca o limite porque a culpa passou. A culpa diminui porque você colocou o limite e descobriu que sobreviveu. A sequência é invertida. A ação vem primeiro. O alívio vem depois. E no meio fica a culpa, que você atravessa não porque ela desapareceu, mas porque decidiu que o limite importa mais do que o conforto de não senti-la. Isso não é fácil, mas é a única direção que funciona. O que você acha que aconteceria se você colocasse um limite hoje e deixasse a culpa existir sem agir com base nela?
Se você chegou até aqui ainda sentindo aquela culpa familiar, eu quero te oferecer uma inversão. A culpa que você sente quando coloca um limite não é evidência de que o limite estava errado. É evidência de quanto tempo você passou em ambientes que te ensinaram que suas necessidades são um problema. Que ocupar o seu espaço é egoísmo. Que o seu não vale menos do que a conveniência de outra pessoa. Essa culpa é real. O desconforto é real. Mas a história que ela conta sobre você não é. Você não é egoísta por ter necessidades. Você não é difícil por ter limites. Você não é menos comprometida por não estar disponível o tempo todo para tudo e para todos. Você é uma pessoa com necessidades legítimas que aprendeu, em algum momento, que ter necessidades era perigoso. E essa aprendizagem foi uma resposta inteligente a um ambiente que não deveria ter existido da forma que existiu. Mas o aprendizado pode ser revisado, não de uma vez, não sem desconforto, mas pode. E cada limite que você coloca, mesmo com a culpa presente, mesmo com o desconforto ativo, é uma prova nova que o seu sistema nervoso vai acumulando. A prova de que você pode ocupar o seu espaço e continuar inteira. Se esse vídeo tocou em algo que você está vivendo, deixa nos comentários. Cuida de você. Você merece o espaço que está com medo de ocupar.